Olá, Shabbat Shalom a todos. Então, hoje vamos para o Parashá Shemot. Primeiro eu quero agradecer ao Eterno, e a oportunidade de poder estar aqui. Agradeço a minha esposa também, Gislane, pela paciência. Passei uns minutos lá, sentado, tinha outras coisas para fazer, mas eu agradeço pela paciência que ela teve também, e o apoio. E o meu filho Natan também, que colaborou um pouco. Então, nós vamos para o Parashá dessa semana, Parashá Shemot. Muito se fala sobre essa Parashá. Shemot, como nós sabemos, ele quer dizer nomes. A Haftarah está lá em Yeshayahu, não vou ler tudo. A Brit Hadashah está lá nos Hebreus, do 11, 23 ao 26. E também em Atos, Maseiah Shalechim, do 7, 17 a 35, onde nós vemos o apóstolo Estevão. Ele descreve toda a história da salvação, da história do povo de Israel ali, naquela pregação, onde ele estava falando sobre o Messias. Eu peço perdão que eu esqueci de ajustar o slide, ele mudou as configurações ali, então para vocês não vai ficar muito bom. Só acho que na transmissão provavelmente vai sair bem. Então, Parashá Shemot, 6 de janeiro, Então, Êxodo do 1 até o 6. Então, muitos têm falado sobre essa Parashá, nós conhecemos muito essa história, sobre... Então, a primeira leitura no livro de Êxodo, ele abre descrevendo o estado, a descida, a entrada dos israelitas no Egito, em Mitzrayim. Então, Moisés, depois, ao complô do rei do Egito, houve um novo rei que não conhecia Yosef, se levantou, estava reinando no Egito, e houve também um complô e o povo de Israel foi escravizado. Mais ou menos essa Aí Moshe, ele nasce, ele é colocado no cesto, no Nilo, e foi adotado pela filha de Faraó. Mais tarde, ele também encontra o Eterno, o anjo do Eterno, na sarça ardente, e começa a missão dele de exigir que o Faraó deixe os israelitas irem, Hashem falou, deixe o meu filho ir, meu filho que está no Egito. Sabemos também que o Mashiach, há a mesma passagem que fala do Mashiach, que ele foi para o Egito e o filho veio do Egito, também houve um mesmo complô. Então a história ali, você vê um paralelo ali dessa história, mesmo complô lá de Roma, o rei de Roma lá, para impedir o nascimento dos varões, das crianças, justamente também porque em Roma ele já sabia que o trono dele também estava ameaçado, porque ele já sabia publicamente que era um rei que iria nascer, Então a história nós já conhecemos também, mas vou tentar trazer algo um pouco diferente, não muito nessa narrativa, mas um pouco dentro das palavras em hebraico. Mas vamos... Esse método de ver é chamado pardes. Pardes é uma palavra persa, quer dizer paraíso, pomar, alguma coisa assim. E ela tem lá o Peshat, Remes, Drash, que são os níveis de revelação de acordo com os sábios judaicos. Então, Peshat é o literal, que nós lemos literalmente nos textos da Torá. E Remes, ele tem um sentido figurado, ou metafórico, sugestivo. O Drash já é quando você cavoca um pouco, ele é alusivo, ele faz um insight, cruza muitas palavras e traz algo mais profundo. O Remes pode ser considerado, como muitos dizem assim, que é o sentido espiritual, às vezes assim, muitos espiritualizam alguma coisa. E, por último, que é o mais difícil de alcançar, que é o Sod. Ele tem algo meio místico, mais segredo, Yeshua, ele trouxe muitos Sodes, principalmente quando ele estava falando, ele falava em muitas parábolas, e ali tinham muitos Sodes também. E quando ele falou com Nacadimon,
ele trouxe um sod ali. Então, ele ali é algo, no Peshat é algo aparente, né? No Remes, oculto do aparente. E o Drash, ele já é o aparente do oculto, e o Sod é o oculto do oculto. Às vezes somente o Eterno revelando, né? Com muita empenho mesmo. Então a Parashá começa lá. Ve'ele Shemot Bnei Israel Abaim Mitzrayma Et Yaakov Eish Ubaito Baú. Ali no segundo verso, no Beit, Reuven, Shimon, Levi, Yaakov, Yehudá, Issachar, Zevulon, tal. E aí ele começa a descrever todos os nomes. Então o livro Shemot é um livro de nomes. Ele principalmente revela os nomes do Eterno. Lá em Gênesis, quando o Eterno, no primeiro versículo, ele apareceu como Elohim, né? Elohim é um título, é algo mais limitado, ligado à natureza. Se você pega a palavra Elohim em hebraico e a palavra Teva, que é a natureza, eles dão o mesmo número. Então é o Deus assim da criação. Ele criou algo limitado, físico e finito, porque os céus que agora, outrora, um dia, não existirão, e a terra será transformada, os céus não existirão mais. Então é algo finito. Por isso que lá ele se apresenta como Elohim. E vai indo, ele vai se apresentando, principalmente no livro de Êxodo, nós temos quando na sarça ardente, né? Ele se apresenta com outro nome também. Para Abraham, El Shaddai. Vamos ver se nós vemos alguma coisa aqui. Então, nessas palavras aqui, ele está em vermelhinho ali. Se você juntar essas palavras aqui, eu não pude elaborar muito. Pensa aqui, ele está... aqui tem um Reve, Rate, Lir. Essas palavras em vermelho, se você formar ela vai dar Terlim. E aqui Beshuv, que é o retorno. Essa descida foram 70 almas. Isso também é o nosso... Êxodo, ele fala do... Muito pessoal, a nossa descida ao Egito, quando eles desceram ao Egito, é um exílio nosso pessoal. Porque o que acontece aqui? Eles vão encontrar com a palavra, né? Moshe, ele sai tirado das águas, o homem que nasceu das águas. E nesse processo todo, né, nós temos que nascer do Espírito também. Então ele nasceu da água, ele passa por todo um processo de 40 anos, para tratar o Nefesh, a alma, levar o Espírito. E no primeiro nome que ele é revelado, no Eterno, ele também faz o Eterno já exige algo para ele, nós vamos ver lá. O Eterno se revela com o nome que ele se revelou, né? E o nome ele define a pessoa, define o propósito. O Eterno, ele deu nome a todas as estrelas, ele dá nome a todas as estrelas. O Shem, ele é muito importante. Ele até, na palavra, as pessoas é dado o nome de acordo com a situação, ocasião ou profecias. Até mesmo aqui quando nós vemos Yaakov, Reuven, Issachar, Zebulon, todos têm uma profecia que nós já vimos na parashá anterior. Yosef abençoou, né, profeticamente. E esses nomes têm um propósito, assim nas nossas vidas também. Cada um tem um propósito. E o Eterno, como tem imensa vastidão de estrelas na galáxia, universo, ele conhece a cada um, chama quantas estrelas cada uma, quantas pelos nomes cabem na mão dele, né? Avançando um pouquinho mais aqui, então aqui como essa parte em vermelho, nós jogando essas letras aqui para baixo, eu devia ter feito algo assim, com o significado das letras, nem todos talvez vão pegar. Então aqui é um Re, né? O T, AT, LAN, algo assim. Essa palavra ela não tem, mas se você mudar aqui as letras, ela vai dar Terelim,
salmos, né? E Techuvá, retorno. Então, nessa descida, os Bnei Israel, ali, a primeira vez que eles são chamados de povo, eles desceram ao Egito. O Egito, ele dá uma ideia também de mitz, dois lugares, entre duas planícies, de dualidade. Ele dá uma ideia de algo dual. Né? Nós já vamos chegar nessa questão de algo dual. Então aqui nós temos Terlim, retorno. Então os salmos, retorno, eles entram nesse processo. É um processo que começa também a trabalhar o nosso eu, o ego, porque os filhos de Israel, quando estavam ali com Yosef, havia abundância, tudo, mas eles decaíram. Houve uma decadência. Como eles desceram também. E, prosseguindo, né? Como eles desceram, a palavra também diz, nós temos algum paralelo com Yeshua, ele desceu, se fez homem, o mais humilde dos homens. Esse processo é um processo de muita humildade, que ele vai trabalhando em todo o povo de Israel, e eles ficaram degradados, né, sendo escravos. Escravo, ele, né, não tem direitos, isso, e conforme o complô também do faraó, houve muito clamor. Então, quando eles cresceram, que ali diz que, na palavra aqui, essas 6 primeiras, então, do livro de Shemot, que são nomes, é conhecido também pelos sábios judaicos como Shuvavim, porque eles formam um acróstico dos nomes dessas porções, né, dessa maneira aqui. Então nós temos Shemot, a próxima é Vairá, a próxima é Bo, Bishalach, Itro e Mishpatim. Então eles formam esse Shuvavim, que nós vimos aqui já, que tem a palavra Techuvá, retorno. Só que essa palavra Shuvavim, ela também, os sábios dizem que ela é utilizada, Zacarias, Shubu elav deshuvá alechem. Pois digo ao povo, assim o Senhor dos Exércitos, voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz, né, Hashem. A palavra chuva, regressar, tem um valor numérico de 314, assim como a palavra Shaddai, que ele apresentou, sei lá, eu sou o Shaddai, eu sou o suficiente. Né? Shaddai, ele dá sustento, ele era o que eles precisavam. Então Moshe, ele foi trabalhado ali, ele tinha saído das águas, né? Mas havia algo a ser trabalhado no ego. O Eterno também trabalhou nesses períodos, né, que ele foi para o deserto. Aí mais tarde ele conheceu também Tzípora, e houve um momento que o Eterno falou, agora você chegou o momento. E também porque o clamor, né, neste momento em que nós vamos passando por esse processo, porque o Egito, ele tipifica para nós também o mundo, a escuridão, o mundo aí fora. Então nós estamos no mundo, mas não pertencemos a ele, né? Diz as Escrituras. E toda essa questão, eu já volto aqui, ela começou aqui não deu tempo da tradução, mas o Aleph, a letra Aleph, ele quer dizer unicidade, único, unidade. Eu e o Pai somos um. Yeshua falou, né? Aos sábios, esse rabino, ele diz, eu e o Pai somos um, que vocês também sejam um como nós. Essa unidade. Então, o rabino, o mais alto rabino, Rambam, Bam Bam Bam, ele é realmente o Bam Bam Bam, Rambam, Bam Bam Bam, né? E ele não vê nessa dualidade. Porque o que aconteceu? Quando o homem, ele provou, lá no Gan Eden havia 2 árvores.
a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, que o Eterno nós sabemos que ele colocou lá como um teste também, né, o livre-arbítrio, toda essa questão. Mas ela dá a ideia de dois. E quando ele ingeriu isso, ele internalizou, né, aquele fruto. E todos nós já nascemos com isso na nossa casca, nesse corpo, né, que é esse dualismo do Yetzer Tov e Yetzer Ra. A inclinação para o bem e a inclinação para o mal, né? E nós temos essa inclinação. Há uma luta também. O Shaul Hashalia, ele esmurrava-se para fazer a vontade, né? E perseverar. O Malchut HaElohim, o reino, é adquirido com esforço, né? Então, nesse Egito, também a nossa nefesh, a nossa alma, ela é trabalhada nesse quesito, né? Nesse controle. Yeshua, não, ele já veio direto daqui, dessa unicidade. Mas ele entrou em Mitzrayim, se fez homem, o mais humilde, né? E veio com o homem, como servo, né? Para fazer a vontade do Eterno. Então, um homem aqui, ó, a separação, ele separou-se de Deus, desse outro estado, e entrou nessa outra dualidade, e houve a separação, e a consequência é a morte eterna. O Eterno então tirou ele do Gan Eden, para que ele não estendesse da mão e comesse da Etz Haim, a árvore da vida, porque senão ele viveria eternamente em pecado. Então, o Eterno, naquela situação, né? Então, por isso que o Eterno teve que cercar ali, né? Pedir para cercar e retirar o homem do Éden. Então, o homem está nessa dualidade. E, instigado pela serpente, né? Ele tem o conhecimento do bem e do mal. Foi feito. Então, isso está internalizado em todos o Ben Adam, em todos os seres humanos, né? Então, nós estamos numa realidade também que nós estamos nesse Egito sendo preparado para adentrar a terra, o descanso, né, que o Eterno também prometeu juntamente com ele. E tudo será transformado. O nosso corpo, ele já sairá, quando ele for transformado, né, ele sairá daquela dualidade. E nós teremos o quê? A unicidade ali, daquele Aleph, né, que eu mostrei ali. Nós vamos ter a unicidade aqui, voltando para cá, como no Gan Eden, né? E tudo, não haverá mais essa questão do mal implantado no homem, né? Porque os nossos corpos serão transformados. Tem essas 8 semanas, que às vezes ele, quando acho que é ano bissexto esse, se não me engano, ele dá mais 8 o mês, eles falam de Yitzlat Mitzrayim, que é a saída do Egito, né? A Kabbalat HaTorah, que é o recebimento da Torá, e a construção do Mishkan. Então, ali naquelas... não peguei o arquivo certo aqui. No início ali de Êxodo, nós temos ali, ó, a palavra faraó, ela é formada de P, par-ó. Se nós desmembrarmos, vai dar o quê? P, que significa boca, e Ra, Lashon, Ra. Quem que é o faraó? Como que ele é tipificado pelo Shem ali, pelos nomes? Boca maldita, maledita, né? E por isso que nessa transformação, nesse êxodo nosso, cuida do teu coração, porque deles procede as fontes da vida, nós devemos guardar a língua, que vem daqui. Nós sabemos que muitas coisas, o povo, né, embora aquela geração também que estava ali, os nomes, muitos já tinham partido, era uma nova geração, né, que estava ali e foi escravizada também. Nós passando assim pelo esse exílio, por esse galute pessoal, nós temos, o que o Eterno pede? Principalmente guardar da boca e o leve, o coração, né? E aqui este era,
né, o grande que imperava ali. Temos que ter uma Brit Lashon, uma aliança, né, no falar, né. Aqui, se nós pegarmos essas palavras que veio ele, Shemot Bnei Israel, e estes são os nomes dos filhos de Israel que vieram do Egito, que entraram, e Yaakov e os seus filhos, e a sua casa, né, e os seus filhos. Pegando aqui, nós vemos o Shin, o Bet, Shibit, dali, que dá a ideia de cativo também, né. Então essa é uma das questões que nós vemos há muitas coisas implícitas ali, que realmente a Torá ela é muito profunda. Aqui eu não peguei o texto, deixa eu tentar explicar esse texto aqui. Então essas 6 semanas, elas abrangem esse período que é Shovivim, que é o chamado também filhos travessos, os sábios dizem, né? E nós passamos nesse Shovivim, passamos por período de arrependimento, clamor, porque o que levou o Eterno a ouvir eles foi o clamor deles, né? O clamor deles chegou até mim, disse o Eterno, né? E também para tentar espiar, nós sabemos que o nosso espiador, mas também nesse processo deve haver muito terlim, que é o livro de Salmos, a harpa de louvor de Israel, né? O livro de Salmos. Para fazer essa volta, né? Trabalhar esse eu, esse ego, né? Muita humildade para voltar, seu Senhor. Volte para mim e eu voltarei para vós. Se acheguem a mim e se achegue o Eterno, ele se chegará a vós, disse o Messias. Lá em Êxodo 3, 1:15, o rei do Egito falou às parteiras hebreias, das quais o nome de uma era Shifra e o nome da outra Puá. Elas são parteiras, né? E tiveram um nome registrado em Shemot, o livro que registra os nomes de Deus, a revelação de alianças e conexão com Deus, com o Eterno. Elas também. E lendo esse texto ali, Asher, desculpa, eu não coloquei a transcrição ali, Asher, Shen, Hatat, Talmidot, Mialdot, a Ivrit, aqui é versículo 16, Vaiomer Melech Mitzrayim Veshem HaShenit, ele diz para um e diz para a segunda Pua, né, e depois acho que aqui ali, às vezes ele não corrige a ordem ali, que é inverso. Mas vendo essas palavras aqui, que ele está aqui, Pua e Shifra, analisando as raízes dessas palavras, Pua e Shifra, você já cai ali em Shofar, e a raiz de Pua é Poe, que é soprar. Pua também nos lembra um dos sons, né, do Eterno ali, de alarme, que é o Teruá. Então elas obedeceram o Eterno como chofares, né? Porque como que um chofar é usado ali, nós vemos também da questão do chofar nas muralhas lá de Jericó. O Eterno usou tanto o chofar de carneiro quanto o chofar humano. Um chofar, para ele ser usado, ele tem que ser trabalhado, tem que ser cortado, retirado a carne, ele tem que estar vazio por dentro para passar o ruach, o sopro, o vento, né? Então ele tem que estar vazio para ser um instrumento, para poder sair a voz. Então o que derrubou as muralhas de Jericó foi o quê? Quando eles disse, quando fala para gritar, foi o som do chofar e o som do chofar humano. Deus usou o povo como chofar humano. Eles gritaram juntamente com o chofar. Então foi a voz do Eterno e a voz do povo ali junto, né? Do Am Israel. Deus usou como chofar a voz dele, representando a voz dele, e o povo também, e as muralhas vieram abaixo, né? Então elas agiram como um chofar de Deus ali, trazendo este momento. E esse período que Moshe ficou escondido também ali, Tammuz, Tevet e Av, mais ou menos 3 meses, que são desses meses de penitência ali, e que muitos em Israel, eles fazem
questão de jejuar e orar e buscar o eterno e redimir a alma, buscar, né? Mas essa proximidade com o eterno nessas 6 semanas ou 8 semanas ali. Então esse processo do nosso eu, deixa eu só falar desse aqui então. Quando Moshe, aqui não faltou muitas coisas aqui no slide aqui. Ele viu a sarça, né, em chamas. Deus, o que levou Moshe para aquela parte? Foi um cordeiro, uma ovelha, né? E lá Deus fez algo que chamou a atenção dele. O que Deus falou para ele? Tire a sandália dos seus pés, pois está em terra santa. Faltou Sha'al. Alecha me'al raglecha. Isso tudo, ele lembra, quando ele diz, tire as sandálias dos seus pés, é tirar tudo que é pesado, que está se desfazer da sua raglecha, pés, que é ragler, os teus pés, que são rag, ao teu cotidiano, a tua rotina. Sai da tua rotina, descalce, né? E deixe as preocupações, isso tudo, e acalme-se, né? E conecte-se com o eterno. E qual que é o que ele disse? Como ele se revelou ali com Moshe? O eterno se revelou como Asher Rieh, eu sou o que sou, né? Yud-Rei Vav-Rei, Hashem. Eu sou o que sou, eu serei. Serei o que serei, algo futuro. E dando que ele era aquela ponte, essa conexão, esse nome de conexão que ele mostrou, né? Era o que ele precisaria. Tudo, e ali ele tratou com ele também, né? A alma. Esse é o nome que ele ligou ao eterno. É o nome mais humilde da terra, assim como nós temos com Yeshua, que falava face a face com o eterno, né? Então nesse nome ali, ele mostrou ali, né, nessas palavras, para despojar-se de toda a rotina, de toda a preocupação e sair-se da dualidade, né? Ou seja, sair da dualidade da alma e tentar-se aproximar-se sendo um com o eterno ali. Por isso que ele diz, tira a sandália, porque lembra todas as coisas do mundo, a rotina, né? Então, esse é ali mais a questão do número, do nome Yud-Rei Vav-Rei. Aqui, o Messias, nessa dualidade, nesse exílio do ser humano, né, Misraim, ele diz, se alguém quiser me seguir, se for meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua estaca e siga. Mas quem perder a vida por causa dele vai salvá-la. É um paradoxo, né? Então, apenas aqueles que estão dispostos a desistir das suas vidas, eles tomarão a estaca, né? E continua... porque o nosso corpo, ele quer proteger-se. A alma, o ego, ele quer a proteção, né? Então, devemos nos colocar nas mãos do Eterno, né? E porque a amizade com o mundo é inimizade com o Eterno. Porque nós caímos nessa dualidade. Mas nós temos o auxílio de quem? Eu vos enviarei o Ruach, o ajudador, que vai ajudar vocês neste momento, nessa peregrinação. Porque nós estamos como peregrinos neste mundo. Então o Ruach é quem nos ajuda nessa peregrinação. Porque nós sabemos que quando fazemos algo errado, nós nos sentimos mal, algo assim. O que é isso? É o Ruach do Eterno, falando, trabalhando em nós. Nós sabemos quando erramos, né? Porque o Ruach, ele mostra isso a nós. Então aqui, essa dualidade nesse exílio do mundo, do Egito, que nós fizemos também, mas temos o auxílio do Eterno já nesses últimos dias. E quando ele voltar, né, nós estaremos com ele também em glória.
Então, tudo isso, esse trabalhar também exige muita emuná, a confiança no Eterno, né? Tudo gira em torno da fé. Nós temos lá nos Hebreus a descrição dos, às vezes que eles falam, os heróis da fé, né, que foi pela fé que Moshe foi, né, fez isso, fez aquilo, todos os que se destacaram foi pela fé, Gideon. Então, se estamos espiritualmente identificados com Yeshua, nós estamos mortos para esta era, o Olam Hazé. E, portanto, somos despertados para um reino que transcende os apelos, né, da nossa carne. O Olam Rabá, o mundo vindouro, o mundo por vir. Não vivemos mais uma Hayesá, uma vida passageira, mas Hayei Olam, né? Porque o reino já está no meio de nós. Né? O Yeshua, o Messias, falou, o reino está no meio de nós, do Eterno. Então, nós estamos aqui, mas pertencemos já ao reino do Eterno. Então, os salmos que eu estava falando que tem lá naquele acróstico que encontramos lá, né? Então, tem vários salmos que trabalham essa questão do Lashon Ra, né? do imperatismo de Faraó, né? Do Par, que é a boca, né? De maledicência, né? Que não abençoa, que amaldiçoa, né? Então, há vários salmos, nós sabemos, né? Não só de pão viverá o homem, mas de tudo que sai da boca do Eterno vive, né, o homem. Aqui só a palavra Torá, este hebraico que nós conhecemos, ele é um hebraico bonitinho, um hebraico quadrado, mas antigamente, provavelmente naquelas tábuas, foram escritos nesses caracteres aqui, um paleo quase fenício, né? Então nós temos aqui Torá. E outras palavras também são bem revelativas. Temos o braço, aqui como contemplar, uma pessoa em pé. Temos aqui um prego, esse aqui, a gente vê lá, ele é um prego, um cravo, e outro contemplando. Então nós contemplamos o Filho, né? Ele já aponta para alguém que o Eterno falou que vos resgatarei com braço estendido, né? Isso na grafia da palavra naquela época já era possível verificar isso, né? Nós sabemos para onde ele está apontando. Então, esse foi um pequeno estudo, então, que eu compartilho com os irmãos, né? Eu agradeço a atenção e paciência de todos, né? Muito obrigado, em nome de Yeshua.